Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos iniciando mais uma aula de redação. Então, na aula de hoje, nós iremos analisar o documentário O Dilema das Redes. Eu pedi a vocês que assistissem esse documentário para que nós pudéssemos analisar nessa aula. Então, eu peço logo para vocês que vocês, se tiverem algum comentário, coloquem aqui embaixo. Podem comentar no vídeo, podem comentar na plataforma, assim como em outros canais de comunicação entre o professor e o aluno, porque a ideia realmente é discutir esse documentário. O primeiro fato que nos chama a atenção, que o documentário vai trazer, é a noção do nome usuários. O documentário vai nos lembrar que nós temos duas indústrias a que esse termo é atribuído. Pode ser atribuído tanto ao setor de drogas ilícitas, quanto também ao setor dos softwares, né, da tecnologia. Então, nesses dois tipos de empresas, nós temos a noção de usuários. E o que tem a ver drogas ilícitas com os aparelhos tecnológicos? O que tem em comum entre esses dois eixos é justamente o fato de que está relacionado ao vício, ao uso compulsivo, ao uso de forma exagerada. Então a gente pensa que não tem a ver, mas tem tudo a ver. E o documentário vai nos mostrar isso. Esse documentário ele também vai nos mostrar como a tão falada timeline é observada pelos algoritmos. A nossa linha do tempo, aquela interminável linha do tempo que você vai passando e que realmente não tem fim, ela é milimetricamente pensada. Aquele torpor, aquela sensação de cansaço que nós temos diante de tantas publicações é totalmente pensada e totalmente programada em relação ao que você gosta, em relação ao que você curte. Isso é o que nós chamamos de algoritmos. É aquela inteligência artificial que é usada justamente para manipular as informações que nós trazemos às redes sociais, assim como também as nossas próprias ações. Nós iremos falar sobre isso no decorrer do vídeo. Em relação à moeda de troca que nós observamos e que o documentário também vai trazer essa noção, é a troca entre aquela sensação de personalização que nós temos quando nós acompanhamos determinada rede social com a troca do nosso tempo. Ou seja, a rede social, ela nos analisa, ela sabe do que nós gostamos, ela sabe do que provavelmente nós iremos curtir e aquilo que nós não iremos curtir em troca do nosso tempo. Porque quanto mais tempo nós passamos em redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter e agora a onda do TikTok e até do Kawaii, TikTok nem tanto, mas do Kawaii, né, que é aquela sensação de que você está ganhando dinheiro, tudo isso é milimetricamente pensada em relação aos aparelhos que ganham dinheiro com isso, né? A toda essa questão econômica que nós também iremos falar mais à frente. Quando nós observamos essas discussões a respeito das temáticas da internet e das redes sociais, nós pensamos, se eu não pago pelas redes sociais, se eu não pago um centavo para instalar o WhatsApp, o Twitter, o Instagram, o Facebook e as demais redes sociais, como é que os donos dessas empresas ficam ricos? Eu não pago nada para usufruir o YouTube. Então, como é que a pessoa que idealiza o YouTube fica rico? A gente pensa que não tem absolutamente nenhum custo. E eu lembro que uma das citações que nós observamos no documentário é de que se você não paga o produto, então provavelmente você é o produto. Como assim? Quando nós observamos, quando nós passamos determinada quantidade de tempo na rede social, obviamente que nós estaremos sempre voltados para anúncios, estaremos sempre acompanhando determinados anúncios que as empresas vão trazendo com base nas nossas publicações e com base naquilo que nós curtimos, e tudo isso entra nesse jogo de algoritmo. Toda essa manifestação daquilo que eu curto, daquilo que eu compartilho, é
gera uma troca com os donos das empresas. Então, quanto mais tempo eu fico no YouTube, mais essas empresas vão pagar pelos canais, vão pagar aos canais por causa desse tipo de conteúdo. Se alguém, por exemplo, nós temos ali uma empresa de tecnologia, e se você gosta de assistir tecnologia no YouTube, obviamente que essa empresa vai patrocinar aquele canal de tecnologia. Então, tudo que eu assisto vai gerar um lucro para alguém. Então, não é que eu não pago por aquele serviço. Eu pago sim. Como que eu pago? Com o meu tempo, quando eu assisto determinada coisa e provavelmente eu vou ser influenciado por conta daquela quantidade de anúncios em relação àquele aparelho que eu gosto, né? E que eu vou assistir por conta desse meu gosto. Então, é por isso que grandes empresários como Mark Zuckerberg, que é o idealizador do Facebook, por isso que ele tem uma quantidade de dinheiro que é inexplicável, porque ele conseguiu perceber essa questão dos algoritmos e de como as redes sociais são influenciáveis em questões econômicas, né? E também em questões ideológicas. E tudo isso entra em jogo quando nós estamos diante de um computador, diante de um aparelho celular e assim por diante, né? Então, o tempo em que nós olhamos os posts e a quantidade de tempos que nós determinamos e que nós separamos para as redes sociais afeta a quantidade de anúncios que vai chegar e na troca de dados entre esses anúncios. Se eu pesquiso no Google a respeito de um celular novo que eu quero comprar, imediatamente aquela empresa vai trocar essas informações, né, com outras empresas que vão trazer o tipo de celular que eu pesquisei. Então há sempre uma luta entre essas empresas que vão querer a minha atenção e que vão usar o Facebook, que vão usar o Google, que vão usar o Instagram para descobrir qual é o aparelho que eu quero comprar. Então há todo esse jogo de interesse quando nós estamos com o nosso celular na mão, né? Já falamos aqui sobre os softwares e sobre os algoritmos, falamos também sobre a rolagem infinita, que é aquela timeline que não acaba nunca. Uma coisa que me chamou a atenção bastante lá no documentário é que se nós estamos comendo algo, mas por mais que eu goste daquele algo, haverá um momento em que eu vou abusar daquela comida. Por mais que eu goste de hambúrguer, por exemplo, haverá um momento em que eu não vou aguentar mais comer hambúrguer. A minha, a minha atitude de saciar, né, essa ideia de saciamento, ela vai vir com algum momento. Também, da mesma forma, se eu gosto de assistir a um filme, em algum momento aquele filme vai acabar. Assim como qualquer outro tipo de coisa, em algum momento aquilo vai ter um fim. Só que na rolagem infinita, isso não acontece. Quanto mais publicação você observar, mais publicação vai ter para você ver. Se você observar aquele botãozinho do explorar, por exemplo, do Instagram, ali não vai acabar nunca. Você passa o dia inteiro, as 24 horas do seu dia e ali não vai acabar nunca. Então essa é a tecnologia da rolagem infinita, que foi produzida especialmente para essa ideia de que as redes sociais são infinitas. E as chupetas digitais. Essas chupetas digitais, ela é um termo cunhado pelo Tom, até anotei aqui o nome dele, que é um nome meio esquisito, Tristan Harris, né? Que ele é um ex-Google, que ele vai trazer essa ideia das chupetas digitais. Foi ele que cunhou o termo, porque foi ele que ajudou a criar esses algoritmos de troca de informações. Nessas chupetas digitais, ele quer dizer que o ser humano age como ele se fosse uma criança, de modo que tudo que ele enfrenta na vida dele, ele vai procurar um refúgio. E esse refúgio é a rede social, é o Instagram, é o Twitter, é o YouTube e assim por diante. E a lógica destrutiva da dopamina. Uma das discussões que são mais fortes em relação à rede social é essa lógica da dopamina, que é aquela substância no cérebro que traz essa falsa sensação de prazer e de contentamento, a mesma estimulada em drogas ilícitas, por exemplo. Então, quando nós chamamos usuários de internet
Da mesma forma que nós chamamos usuários de drogas, então tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque essa sensação de prazer, ela interfere na quantidade de curtidas que eu quero receber com determinada publicação. Ela também interfere na quantidade de joinhas, o famoso joinha que os youtubers pedem tanto quando postam vídeos, assim como os filtros, aquela sensação de você se sentir querido, de você ganhar bastante comentários, bastante curtida, tudo isso gera essa dopamina. E é por isso que muita gente é viciada em rede social, porque lá elas se sentem queridas, se sentem acolhidas, porque gera um falso contentamento, essa falsa sensação de prazer. Mas, professor, isso é positivo? Há quem pense que isso é positivo, que isso vai elevar a sua autoestima. Mas será se no contexto da realidade as pessoas seriam tão legais com você? É isso que entra em discussão. Mas nem sempre as redes sociais são mares de rosas, né? Ou se são mares de rosas, são rosas com espinhos, né? Para ser filosófico nesse momento. Porque nas redes sociais há bastante malefício. Eu diria até que existe mais malefício do que benefício. Isso porque o ser humano ele tende a problematizar aquilo que ele vê. Ele tende a enxergar as mazelas naquilo que ele vê. Então, ao passo em que eu posso bem querer alguém por meio das redes sociais, eu também posso mal querer. Nós temos aí a onda dos cancelamentos, né? Quando você não concorda com a opinião de alguém e você decide cancelar aquela pessoa, né? Isso está bem atual, né? É uma discussão bem pertinente. A depressão, ela pode vir por conta das redes sociais, por conta desses cancelamentos, por conta também daquele bullying virtual nos comentários. E a internet, ela tem contribuído para suicídio e para casos de ansiedade e depressão, porque é um lugar em que você pode falar qualquer coisa e você geralmente não pode ser identificado. Você pode criar um perfil fake e falar o que quiser. Então, isso tem acarretado bastante os índices de suicídio. E isso foi mostrado no documentário também, né, de que o índice de crianças se suicidando de adolescentes, desculpa, e até crianças tem aumentado devido a esses malefícios que as redes sociais podem trazer. Sem falar também das fake news, que no documentário é mostrado que as fake news vendem mais do que as notícias verdadeiras. Então, tudo isso entra em xeque também na questão econômica, porque quanto mais fake news nós tivermos, nós observarmos e nós abstrairmos, mais usuários terão acesso àquilo, mais usuários verão aquela notícia. E tudo isso é mostrado nesse jogo de influência, porque quando uma fake news bomba, né, obviamente que as pessoas se interessam mais por questões polêmicas do que por informações propriamente, né, verdadeiras. Aí fica aquele questionamento: essas fake news são fomentadas pelos próprios usuários ou são os algoritmos? Ou são aqueles próprios programas que as pessoas elas levam por conta da tecnologia, dos aparatos tecnológicos, a trazerem essas fake news, a disseminarem essas fake news. Então nós percebemos que tudo isso é observado a partir de um jogo de interesse. Então, vimos aqui, o geral, o tempo é pouco. Esse vídeo era para ter só 10 minutos, mas ainda passamos alguns minutinhos aqui. Mas se ficou alguma coisa que faltou falar, coloquem aqui nos nossos comentários. Discutam também, falem a sua opinião a respeito do documentário O Dilema das Redes. É um documentário bastante pertinente que vai criticar realmente essa sociedade voltada para as redes sociais, essa sociedade voltada para tudo o que é artificial. Então nós temos ali uma crítica ferrenha a esse tipo de comportamento. Mas também nós não vamos esquecer que a Netflix, que é a grande divulgadora desse documentário, ela também ganha com esse documentário. Não vamos ser tão ingênuos a ponto de pensar que a Netflix ela é totalmente inocente nesse sentido de algoritmos, visto que ela também analisa quais as séries que você mais gosta para ficar te indicando. E se você não der, por exemplo,
Quando você termina um filme, automaticamente começa outro, fica lá as sugestões, você fica tombando ali com aquele tanto de informação, com aquele tanto, ela te obriga praticamente a você não parar nunca. Tudo isso é mostrado, por exemplo, nas séries, né? Que antes você tinha a opção de continuar assistindo, né? Hoje não, quando acaba um episódio, automaticamente começa outro. E assim por diante. Quando termina a série, automaticamente colocam ali 2 ou 3 sugestões de séries parecidas com a que você terminou, para que você não saia ali da frente da TV. Então nós temos também esse mecanismo de manipulação na Netflix. Sem falar também no jogo de interesse que pode haver entre a Netflix e as suas concorrentes, porque querendo ou não, o Facebook, o Twitter, o Instagram e outras redes sociais são concorrentes da Netflix, né? Então pode ser também um jogo de interesse, né, para diminuir o seu interesse em estar na rede social e ir totalmente para o mundo dos filmes. O que nós devemos levar em conta é que essa discussão é importante, que nós devemos nos abster, usar sim as redes sociais, mas com cuidado, estipular os momentos certos e usar somente para aquilo que você sabe que é bom, né? E você usar como uma ferramenta que vai te ajudar e não uma ferramenta que vai te destruir. Então, dito isso, essa foi a nossa aula de hoje, análise do documentário O Dilema das Redes. Então, comenta aqui nos comentários, né? Comenta nos comentários, enfim. Coloque aqui a sua opinião nos comentários para a gente discutir ainda mais a respeito do documentário. Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos.